Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Opa, seu cara. Ai, ai, vamos lá, que a gente tem que começar essa jossa. Eu já cliquei errado, olha, já começando tudo na miséria. Não, pô. Aqui, pronto. Só troca vocês de lugar. Que eu gosto que fique assim, bonitinho. Tá gravando? Tá gravando. Então tá bom, é só isso que a gente precisa. Continuando a brincadeira, a gente parou em raiz quadrada ou algo do tipo. Vamos ler o textinho e seguir fazendo as questões. A operação inversa de squaring a number para encontrar a raiz quadrada de um número, acredito que seja isso. Sei lá o que é square roots. Então vamos ver o que isso significa. Por exemplo, encontrando a raiz quadrada de 9 é equivalente a perguntar qual número elevado ao quadrado, tá? Então, beleza, elevado ao quadrado é igual a 9. Oh, é óbvio, a resposta é 3, because 3 ao quadrado é 9. Desculpa, é só é tanto tempo para fazer todo esse livro aqui que eu tem horas que o cara fica um pouco entediado, né? Não dá para manter sempre o mesmo tom. However, acho que é assim que se fala. However, menos 3 é também uma raiz quadrada de 9, tá? Eu acho que é isso, é a tradução, né? Because, se a gente elevar o menos 3 ao quadrado, a gente vai encontrar o 9 também, não é mesmo? Então, o que a gente vai ter? For now, por hora, nós vamos focar na principal raiz quadrada. O que isso significa? Que a gente vai deixar de lado o lado negativo da coisa. Por que eu tô tão feliz hoje? Porque eu acertei o ângulo para o ventilador ficar, para ele não interferir com o microfone. Então, se ficar um sonzinho de fundo, desconsidera. Porque já tem cachorro acuando, então tem muita coisa acontecendo. Mas com o ventilador ligado, o quarto fica com um clima muito mais agradável e fica muito mais tranquilo de eu gravar, né? E resolver as coisas. Então por isso que hoje eu tô um pouquinho mais alegre, vou dizer assim, e brincando um pouco com o texto. Tá, vamos seguir aqui. O símbolo, ele tá explicando o básico, mas de novo, eu não vou pular isso daqui porque da outra vez que eu fiz isso, eu não consegui entender como é que somava dois números, tá? Como é que o livro estava fazendo isso. Então dessa vez a gente não vai pular essas pequenas coisas. Então essa primeira parte ele falou sobre raiz quadrada, tá? Então a gente já fez isso, a gente foi obrigado a fazer esse tipo de coisa quando a gente está resolvendo funções, né? No livro base, lá atrás, lembra? Bem lá atrás. Eu acho que até questões de conjuntos, acho que teve algumas que envolviam a raiz quadrada, essas coisas. Então a gente já viu isso daqui. Mas como isso é uma revisão, a gente não vai passar por cima. Então vamos seguir. A gente tem o símbolo aqui que representa, tá? Se não tem número nenhum aqui é porque é uma raiz quadrada. Convenção. Então, chamada de radical, aqui é sinal, né? Símbolo, então, alguma coisa assim. É usada para denotar a principal raiz. Então, deu um número. Therefore, que coisa linda essa palavra. De principal raiz de 9 pode ser escrita como raiz quadrada de 9, daí a gente representaria assim, tá? A expressão raiz quadrada de 64 representa a principal raiz de 64, ou seja, seria 8, né? A gente está desconsiderando a parte negativa. Então o que ele está chamando aqui de principal raiz quadrada seria só o número positivo que a gente teria de resposta, né? Para o 9 a gente ficaria com o 3 e desconsidera o menos 3, porque por enquanto a gente não sabe fazer essa conta aí com números negativos. Então,
temos o exemplo. Vamos fazer o exemplo primeiro? Vamos fazer o exemplo primeiro. Porque não custa nada, tá? Exemplo 7. Então vou botar aqui EX7. Cara, que diferença é tu tá num ambiente que o clima tá ameno. Ou seja, não tá nem tão quente, nem tão frio. Cara, é outra coisa. Então vamos lá. Letra A. Ah, mas é simples essa A. Não tem problema, a gente faz. Não importa que seja simples. Vamos fazer. Agora eu achei também, né? Com muita tranquilidade o sinal de dividir aqui. Aprendi a pesquisar ali os sinais e consegui encontrar. Agora a gente vai ter mais essa facilidade. Mas primeiro a gente vai colocar essa raiz aqui, que é a da letra A, que é 81. Bom, 81 tem duas raízes. Menos 9 e mais 9. Só que pra gente, a gente vai considerar só a raiz positiva. Então, 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 é 81. Não é mesmo? Vamos ver o que o exemplo diz. Raiz quadrada de 81 é igual a 9 because, porque 9 ao quadrado é igual a 81. Legal. Letra B. Deixa eu colocar o parênteses aqui. O que a gente tem na B? Raiz quadrada de 25 sobre 64. Tá bom, essa daqui vai ficar um pouquinho maior, mas não tem problema. Raiz quadrada, e aqui eu vou colocar entre parênteses, para indicar que é tudo dentro dessa mesma raiz. Então é 25 dividido por 69. Não vai ser, né? 64, eu tô lendo os negócios muito, muito estranho. Beleza. O que a gente faz aqui? Tu tem que calcular a raiz quadrada disso e disso. Tu pode fazer separadamente. Eu poderia separar essa coisa em raiz quadrada de 25 dividido por raiz quadrada de 64. Mas nota que essa notação escrita desse jeito que fica mais compacta. Mas tu pode separar e muitas vezes tu vai ter que fazer isso. Porque uma parte pode ter uma raiz inteira ou ter uma raiz decente e a outra não, da fração, né, no caso. Aí tu tira a raiz dessa parte aqui, por exemplo, 25, e deixa a parte de baixo. Ficaria 5 dividido por raiz de alguma coisa que, por enquanto, não é conveniente a gente fazer a conta. Mas provavelmente a gente vai ter oportunidade de fazer isso. Mas então, o que eu vou ter aqui? 25 não, pô. Já tira a raiz quadrada ali. Raiz quadrada de 25 é 5. Isso dividido por 8, tá? A gente está pegando a parte positiva dessas raízes aqui. No caderno, de novo, eu sempre estou repetindo isso, mas no caderno fica mais fácil de visualizar, né, essas coisas. Vou só colocar aqui, ó. Eu posso reescrever isso daqui desse jeito aqui, ó. Eu vou adicionar a raiz para ficar mais agradável. Eu posso reescrever essa coisa, tá? Como sendo... E agora não vai me deixar escrever a raiz. Seu filho da mãe. Não vai me deixar usar o atalho dos símbolos ali. Não tem problema, eu copio aqui mesmo. Vem cá. Eu posso reescrever isso como raiz de 25, raiz quadrada, né? Dividido por raiz quadrada de 64. Não tem problema nenhum. Tanto uma quanto a outra anotação estão corretas. Só que aqui fica mais compacto, né? Ó, então vamos olhar lá no livro, ó. Fica mais bonitinho, ó. Que, olha, esse costume de falar bonitinho foi por conta de uma professora que eu tive de cálculo que era gente boa pra caramba. Então, não sei, copiei o jeito dela falar e não consigo me livrar disso, sabe? Porque eu gostava dela, muito gente boa, então... E era uma boa professora, inclusive, não é só que seja uma pessoa gente boa, mas era uma boa professora. Então eu acabei copiando esse trejeito dela, que ela sempre falava que era muito bonitinho. Olha que bonitinho esse exemplo, olha que bonitinha essa questão. E acabei ficando com isso. Então, aqui fica melhor, é menos símbolos que tu vai utilizar se tu escrever desse jeito aqui do que assim. Só que assim fica mais fácil de tu visualizar as coisas, né? Pode tirar a raiz embaixo e em cima aqui. E o que a gente tem como resposta? Isso daqui. Eu não tenho como reduzir mais do que isso, tá? Essa fração aqui
Acho que a gente diria que é irredutível. Acho que é isso. Mas tá aí, é 5/8, se eu não me engano. Vamos ver o que, que o livro faz? Exatamente, 5/8, because, porque 5 ao quadrado dividido por 8, 5 dividido por 8, tudo isso elevado ao quadrado, é igual a 25/64. Tá bom. Se é, é. Mas é mesmo. Então tá aí. Letra C. Letra C. Tá bonitinho aqui. Agora, o que que ele fez aqui? Se a gente parar para olhar, vamos parar para olhar, porque de novo, essa é a parte importante. Essas coisinhas são esses os detalhes que fazem toda a diferença. Aqui eu não tenho uma raiz grandona que isso vai ficar dentro dela, então cara, eu queria representar assim para ficar mais agradável. Como é que eu faço? Deixa eu pensar aqui. Se eu inserir o símbolo de raiz, ou eu copiei ele, eu copiei, tá aqui. Se eu inserir esse símbolo e agora inserir a raiz, vamos ver o que acontece. Tá feio, mas dá para entender, eu acho. Então isso aqui é 25/64, né? 25 dividido por 64. Isso aqui é a mesma coisa. Por que que eu estou fazendo isso? Porque ele está te mostrando aqui ó, que 5 dividido por 8 ao quadrado é igual a 25/64. Mas tu não tinha 25/64. Tu tinha raiz quadrada de 25/64. Como é que essa coisa aqui virou isso? Hein? Como é que esse símbolo que tava aqui, passou pro outro lado? É horrível de falar, mas tem que falar essa coisa horrível pra te olhar e falar, é verdade, o que aconteceu? O que que aconteceu? Pra ele justificar desse jeito? Então vamos olhar. Eu tenho minha raiz. Acredite que isso aqui cobre tudo, né? O 25/64 bonitinho ali. Isso aqui é a mesma coisa, é igual a eu escrever. Como é que eu vou fazer isso? 25/64, vou colocar de novo. Entre parênteses. Nossa, vai ficar feio o que eu quero fazer aqui, mas eu vou fazer mesmo assim. Vamos copiar isso. Ctrl C. Coloca aqui. Tá horrível, mas dá pra entender que está tudo dentro de parênteses ali. Isso é a mesma coisa que escrever essa fração aí, elevado. Não, vou tirar esse parênteses aqui. Tá muito feio, tá feio demais. É a mesma coisa que escrever isso. Vamos ver qual é que é o atalho para botar em cima. É Ctrl Shift P. Ctrl Shift P. Isso elevado a 1/2. Nossa, tosco, né? Tosco mesmo. Tá, mas vou ter que fazer isso. Esquece a fração, esquece isso aqui. Vamos fazer sem essa fração, vamos fazer desse jeito aqui. Então é 25 dividido por 64, tá? Elevado a 1/2. E 1 dividido por 2. Tá? Dá para perceber, né? É a mesma coisa, escrever desse jeito é o mesmo que escrever assim. Lindo, não é mesmo? É, muito bonito. Tá, mas isso não responde como é que a gente chegou nessa coisa aqui. Pois bem, a gente partiu daqui. Então essa é a nossa linha de chegada, onde a gente quer chegar. Deixa eu só desativar isso daqui para não fazer cagada. Tá, a gente vai partir daqui e quer chegar nessa coisa aqui, que é o que o livro está justificando. Tá dizendo, bom, 5/8 elevado ao quadrado é 25/64. Tá, como é que ele faz isso? Bom, tu pode elevar os dois lados dessa igualdade ao quadrado. É um jeito, acho que é o melhor que eu tenho aqui para mostrar o que o livro está fazendo.
Então, se tu elevar os dois lados disso aqui ao quadrado, para não alterar valor de nada, né? Eleva isso aqui ao quadrado, eleva isso aqui ao quadrado, tu não altera a igualdade. Então, vamos fazer isso. Então, elevar as duas coisas ao quadrado. Então, é 5 dividido por 8. Só que isso aqui agora vai estar ao quadrado. E aqui vai ter uma coisa ao quadrado. E o que é essa coisa? É isso daqui. Raiz quadrada de 25. Tá. Até aqui tudo bem? Tudo bem. A gente já conseguiu uma parte do que o livro tá tentando te justificar ali, te mostrar, né? Sim, mas e agora? E isso daqui? Ah não, veja bem, tem um 2 aqui. A gente corta com esse 2 que não tá aparecendo na raiz e tá tudo resolvido. O 2 some daqui, a raiz também desaparece. E a gente vai ter o que precisa. 25 dividido por 64 igual a 5 dividido por 8, ou 5 oitavos ao quadrado. Olha só, que fácil, né? É mesmo. Tá, mas tu não corta nada, né, cara? O que tá acontecendo na realidade? Na realidade, eu vou primeiro reescrever essa coisa aqui, para que fique mais fácil de visualizar o que está acontecendo. Então, a gente vai reescrever aquilo e vai reescrever de que maneira? Bom, dessa daqui, lembra, ó? Raiz quadrada de 25 sobre 64 é a mesma coisa que isso daqui. Então, eu posso trocar? Pode, onde tiver um, tu pode substituir pelo outro, não tem problema nenhum. Tá aí. Agora, o que significa, que a gente viu no exercício anterior, nos exercícios anteriores, o que significa elevar o número ao quadrado? Ou alguma coisa ao quadrado? Significa que é essa coisa, vou copiar ela aqui, vezes ela mesma. Aqui não ficou muito bom, né? Vamos colocar outro aqui e vamos apagar esse. Tá. Significa isso aqui. Tu só tá simplificando a notação, tu já só tá deixando um jeito mais compacto. Mas significa esta mesmíssima coisa. Agora nota o que vai acontecer aqui. A base é tudo isso, né? 25 dividido por 64. Qual é a regra que a gente já deveria saber há muito tempo? Conserva a base, soma os expoentes. É mesmo? É mesmo. Como é que eu lembro disso? Eu sempre penso em x ao quadrado, ou x, por exemplo, x elevado a 1, que está multiplicando, vou dar um espaço aqui, que multiplica x elevado a 1 a primeira potência, ou x vezes x. Tá? Só estou deixando evidente esse expoente, que naturalmente ele nunca aparece, porque é um gasto desnecessário de tempo, né? Tá escrevendo que o número está elevado a 1. Então, o que isso resulta para nós? Quando faz x vezes x? Não 2, né? X ao quadrado. Logo, para lembrar da regrinha, tu pensa no quê? Conserva a base é a mesma, obviamente, né? Então, tu mantém a base e soma os expoentes. 1 mais 1 é 2. E aí, por isso que a gente tem x ao quadrado. É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Então, a gente vai pegar e vai conservar a base. Vou fazer assim. Copiar só isso. Ctrl C. Conserva a base. Lembra? Estou multiplicando um pelo outro aqui. E o expoente, o que tu faz? Bom, tu soma. Então, vai ser 1 meio mais 1 meio. E o que vai acontecer aqui? O que é 1 meio? É 0,5 mais 0,5 dá 1. Então, tu vai ficar com 25 elevado 25 sobre 64 elevado a 1. Então, é a mesma coisa que escrever só 25 sobre 64. É mesmo, é mesmo. E é essa justificativa que o livro está te mostrando ali. Então, ele está te mostrando que 5 dividido por 8, Ctrl C, Ctrl V, isso é igual a 25 dividido por 64. Então foi desse jeito aqui
que a gente saiu disso daqui, que seria a minha resposta, e ele está justificando o porquê, porque toda vez que tu toma a raiz de um número, isso significa que a raiz seria a raiz quadrada, no nosso caso aqui, na mais básica, seria esse número ao quadrado, tem que dar o outro número que tu tinha inicialmente, ou seja, 25 é o teu número inicial. Tu quer tomar a raiz quadrada de 25, a tua pergunta é qual o número que se eu elevar ao quadrado eu vou ter 25? Bom, a gente está desconsiderando a parte negativa, então o único número que elevado ao quadrado dá 25 é 5. E é o que ele está te mostrando aqui, ó. Bonitinho. Agora, a única coisa que eu parei para te mostrar mesmo é o que aconteceu para sair disso daqui para isso daqui, tá? Então, geralmente, o que eu ouvi de quase todos os professores que eu tive, de matemática, de física, quando estavam sem tempo para estar explicando essas coisas. Pô, eleva ao quadrado, se tu tiver uma raiz, se tu elevar ela ao quadrado, né, tu tiver uma raiz quadrada, tu eleva isso ao quadrado, esse 2, cadê a nossa raiz? Está aqui. Esse 2 aqui cancela com isso daqui. Não é o melhor jeito de tu pensar nessas coisas, sabe? Por quê? Tu pode ter uma raiz cúbica. Então, raiz cúbica aqui. Mas é conveniente que tu tem uma raiz cúbica desse lado e desse lado tu tem alguma coisa. Mas essa alguma coisa aqui é conveniente que ela seja elevada ao quadrado, por exemplo. Te ajudaria muito se isso aqui ficasse elevado ao quadrado. Mas tu não pode elevar só isso ao quadrado. Então tu vai ter que fazer isso do outro lado também. Só que aqui seria uma raiz cúbica. Tá, não tem problema. Sabendo o que realmente está acontecendo ali, né? Quando tu levar essa coisa ao quadrado, tu consegue trabalhar com... fazer as tuas continhas. E como é que é o nome? Eu até me esqueci o nome que os caras dão para isso, né? Quando tu tá expandindo uma expressão ali, que eu me esqueci. Enfim, mas tu consegue fazer todas as contas bonitinhas porque tu sabe o que vai acontecer. Quando tu elevar ao quadrado, tu vai ficar com a raiz cúbica vezes ela mesma. E aí tu vai somar expoentes, entende? Aqui seria 1 sobre 3 mais 1 sobre 3. É o que aconteceria aqui. E com o que tu ficaria no final? Com 2 dividido por 3. No caso do expoente, 2 terços, né? Não é uma boa explicação, mas essa última aí a gente provavelmente vai ver nos exercícios. Eu não vou me preocupar em tentar explicar essas coisas, assim, não vou me preocupar que a minha explicação seja porca. Por quê? Porque eu estou resolvendo o livro devagarinho, eu também não sei tudo, eu estou aprendendo enquanto resolvo o livro, e provavelmente a minha explicação, se eu começar com essas tentativas, quando a gente chegar no final do livro, ela vai estar muito melhor. Então, eu não vou me preocupar com as tentativas, né? Porque raramente alguém vai assistir todos esses vídeos. Se assistir, bom, que bom, né, cara? Tu tem paciência, é um teste de paciência. Então, as pessoas têm a oportunidade de pular o vídeo pra frente, né? Vai na barrinha do YouTube ali, pula o vídeo um pouco pra frente e tu escapa dessas tentativas de explicar coisas que eu vou ir fazendo daqui até o final da resolução dessa parte desse livro e do nosso livro base, tá? Então, eu só quis mostrar o que acontecia para ter sumido a raiz desse lado de cá, né? Cadê a nossa raiz aqui? Só voltando nela. Para ter sumido isso aqui e do outro lado ter aparecido 5 oitavos elevado ao quadrado. Então tá aí. Mas a gente vai provavelmente ter que fazer isso uma hora ou outra. Vamos ver a letra C. Menos 16. Então a gente tem a raiz quadrada de menos 16. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho muito número copiado aqui, então vou ter que inserir aqui de novo, tá? Raiz quadrada de menos 16. A gente não sabe calcular, simples assim. Não sei calcular. Não sei calcular. Por quê? Porque eu não sei qual valor eu elevo ao quadrado
e encontro menos 16. Ou melhor, não está definido para valor negativo, né? Pelo menos por enquanto a gente não sabe. Então, por enquanto não sabemos. E é só isso. Não é um número real, por causa disso, por causa de não ser um número real, a raiz quadrada não pode ser negativa. A number n squared will be negative. Tá, eu acho que é isso. Não é um número real, não tem raiz quadrada. Então é isso. Vamos para a letra não. Vamos resolver os exercícios aqui. Nem olhei o número, cara. Não sei porque que de vez em quando ele trava, cara. Congela. 23, raiz quadrada de 25. Beleza, tranquilo, a gente já fez. Inclusive, acho que pelo menos aqui serve para reforçar as coisas, né? Então tá, Ctrl C. Ó, 25 tem duas raízes, mas a gente só vai tratar da parte positiva, que seria só o 5. Tá? Por quê? Because. Como é que se escreve because? Deixa eu ver aqui. Acho que é do jeito que eu tô falando tosco, né? É, because. 23. Because. Sou todo zoeira. Porque 5 ao quadrado, vou colocar aqui 5 elevado ao quadrado, é igual a 25. Tá? Então, é que nem a definição da raiz quadrada que ele deu pra gente. É qual número que elevado ao quadrado dá 25? E eu tô te dizendo que é o 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado é igual a 25. Legal, né? 24. Cara, que alegria. Realmente é muito bom ter um pouco de ar circulando no quarto, assim, não precisar se preocupar. Eu acho que talvez se vai ficar algum ruído, se ficar muita coisa no vídeo, eu volto ao que eu tava fazendo antes, que é deixar o ventilador desligado e sofrer com calor. Sofrer calado, né? Agora aqui, raiz quadrada de 49 dividido por 100. Essa daqui eu acho que eu vou representar da maneira mais simples, que é 49. Assim, e daí eu só coloco o sinalzinho de dividido, boto assim. Não vou colocar o símbolo de fração, ele não fazer tudo tão bonito, porque essa aqui é simples, né? Então qual seria a resposta disso? A parte de cima é 7 e a parte de baixo é 10. Tá aí. Por quê? Porque 7 ao quadrado é 49 e 10 ao quadrado é 100. Então, lembra, a gente pode dividir, tomar a primeira raiz de 49 dividido pela raiz quadrada de 100. E aí tá a resposta. E eu não verifiquei nenhuma das duas, né? Até porque, pô, essa daqui e essa aqui não tá definido. Não é um número real. Resposta, então não tem. Esquece. 25. A gente vai colocar... Não posso fazer ainda. Não sei resolver ainda. É uma boa resposta. Uma boa resposta. É honesta. Tá. Vamos ver. Eu tenho uma vaga lembrança de números. Eu ia falar imaginário, mas eu já assisti tanto matemático reclamando disso, né? Desse termo que eu escutei esse termo quando eu estava no ensino médio, quando tava no... Mas até tô apagada a memória, demora um tempo. Números complexos, a gente não viu ainda, então esquece essa coisa aí por enquanto. Não é um número real. Tá, a resposta é a mais bonitinha, né? As outras aqui a gente tem 5, né, por 25. E 7 décimos aqui para 49 dividido por 100. Não é um número real. É isso aí. Não é um número real. Número real. Tá bom. Essa é uma resposta agradável. Beleza. Vamos seguir aqui. O que a gente tem? Ele falando sobre a calculadora agora, como é que funciona. Eu acho que é só isso. Tá, então. Tá bom, tem um símbolo aí. Para números não negativos, tá?
Então, raiz quadrada de 81, a gente teria como resposta 9, se usar a calculadora. E 25 por 64, 5 oitavos, tá? Legal. Mais alguma coisa nessa página? Não. Então, vamos seguir. Exemplo 7c. Ilustra que a raiz quadrada de um número negativo não é um número real. Porque no real numbers n square. Porque no números que não são reais possuem will be negativo, sei lá. Se eu ficar todo tempo traduzindo essas coisas, vai ferrar, cara. A raiz quadrada de um número negativo, tá? Considere A sendo um número negativo, número real negativo. Então, a raiz quadrada de A não é um número real. Tá? Não é um número real. Beleza. Então, era só o que a gente precisava saber. Ordem de operações. Tá, isso aqui também é um assunto interessante, importante de saber. Porque quando a gente for usar uma calculadora, tu precisa saber... Tá, pode variar um pouco de calculadora para calculadora, mas esquecendo elas, quando tu estiver fazendo as contas, geralmente a ordem com que tu vai executar as coisas sempre é a mesma. Começa da esquerda para a direita, tu tem que cuidar parênteses, tem preferência, depois multiplicação e divisão. Então acho que é isso. Expressões algébricas contém inúmeras operações. Acho que é isso. É importante usar o quê? Uma ordem de operações, tá? Parênteses, brackets, que seriam os colchetes, e braces, que seriam as chaves, pelo menos é o jeito que eu falo, né? São usadas para agrupar números e expressões algébricas. É importante organizar as operações, essas coisas devem ser feitas parênteses em others groups em símbolos, tá? Essa última parte ficou meio sombria, mas eu já sei mais ou menos o que tem que fazer. E aqui é a ordem de operações, tá? Vamos ver como é que ele vai definir aqui. Primeiro, simplifique expressões dentro de parênteses e outros grupos de símbolos, por exemplo, colchete e chave, tá? This inclui absolute... que inglês bom é esse, hein? Valores, barras, frações, bars e radicais. Tá, a gente vai fazer questões, depois a gente pega o jeito disso daqui. Eu só tô lendo para não ficar perdido. Present start. Inicie com innermost parentheses. Valores, expressões envolvendo expoentes, radicais e valores absolutos. Performe multiplicações ou divisões em ordem em que elas aparecem. Da esquerda para a direita, tá? Foi o que eu falei. Então é basicamente o que eu disse, né? Adições ou subtrações em ordem em que elas aparecem da esquerda para a direita. Beleza, a gente vai ter um exemplo aqui. Eu vou fazer esse exemplo sem olhar nada, tá? Vamos na raça aqui para ver o que a gente faz. Então, esse é o exemplo o quê? Que exemplo que é? O 8, né? Então, vamos lá. Exemplo. Esse aqui dá muito visualização. Alguns professores de matemática fazem um videozinho sobre resolvendo esse tipo de coisa aqui. Vamos ver se eu não erro, tá? 10 menos 5, aí abre parênteses. O que esse 5 está fazendo aqui? Está multiplicando, ó. Vou deixar explícito isso, ou melhor, vou fazer isso na próxima linha. Primeiro a gente vai copiar o enunciado, depois a gente vê o que faz. 2 menos 5, então 2 menos, peraí aqui, dá um espaço aqui. 2 menos 5 elevado ao quadrado e mais 6 mais 6
dividido. Agora eu tenho o símbolo aqui. E falando nele, tá aqui. Tá aí. Mais 6 dividido por quem? Por 3 mais raiz quadrada de 16 menos 7. Só isso? Só isso. Então, que coisa bonita, que coisa bela. Vamos deixar entre parênteses aqui para ficar claro que é o 16 menos o 7. Tá tudo dentro da raiz. 16 menos 7. Se eu não me engano, isso aqui vai dar 9. E raiz quadrada de 9 é 3. É um número bonitinho. Tá. Eu preciso deixar explícito que é 5 vezes essa coisa? Acho que não precisa, tá? Então vamos começar a fazer as coisas. Esse 10 aqui, a gente mantém ele por enquanto, menos esse 5 aqui. Agora a gente vai resolver o que está dentro dos parênteses ali sem alterar mais nada, tá? A primeira prioridade nossa é o que está dentro do parênteses. Então aqui é 2 menos 5 é menos 3. Menos 3. E vamos seguir copiando as coisas. Mais 6 dividido. Cadê meu dividido aqui? Por 3. Opa, botei um 5 ali. Por 3 mais. Agora a gente vai realizar essa conta aqui, tá? Ah, mas esse parênteses tu adicionou agora. Sim, é verdade. Mas a gente vai fazer essa coisa aqui. Tá? Só adicionei eu só coloquei aqui para ficar bem claro que é a raiz quadrada dessa coisa ali. Então aqui seria a raiz quadrada de quanto? Deixa eu colocar aqui. A raiz quadrada é 9. Eu só vou organizar as coisinhas, tá? A raiz quadrada é 9. Beleza. Aqui a gente segue copiando. 10 menos 5 vezes alguma coisa. Agora eu vou colocar o vezes aqui, porque eu vou resolver isso daqui agora. Isso tem prioridade antes de fazer 5 vezes. Eu não posso fazer 5 vezes 3, não, esquece. Isso aqui tem uma prioridade maior. Então faz isso primeiro. Então isso aqui dá 9, né? Que é menos 3 ao quadrado dá 9. Mais 6 dividido por 3. Eu vou seguir copiando isso. Por quê? Ué, por que tu já não resolve? Lembra? É da esquerda para a direita. Eu só tô fazendo passo a passo aqui, mas é da esquerda para a direita. Mais 3. Aí por que tu resolveu essa parte? Isso aqui teria prioridade, tá? Então, isso aqui vai ficar valendo 3. Tem uma certa prioridade em cima do outro, eu só tô também adiantando os passos. Não vou ficar copiando raiz de 9 até embaixo. Isso aqui não vai afetar em nada as coisas por enquanto, tá? É só uma soma com um número aqui. Então, a gente já deixou aqui a resposta. Agora, 10 de novo, eu não posso somar esse 10 aí e subtrair essa coisa ainda. Menos. Agora, 5 vezes 9. 5 vezes 9 é 45. Mas não aí, pô. Mas não aí, 45. Mais. Agora eu posso fazer isso daqui. Mais o que? 6 dividido por 3 é 2. Mais 3. Tá, vamos seguir resolvendo. Agora, 10 menos 45 é menos 35. Mais o que? Eu já vou fazer esses dois aqui, porque isso aqui não... Também é só soma de mais e menos, não tem multiplicação, não tem divisão, nada disso, não tem raiz quadrada, nem coisa alguma desse tipo. Então eu já posso fazer, não tem problema. 2 mais 3 é 5. Então no final a gente chega em menos 30. Agora vamos ver se o, se o livro concorda com tudo isso que eu fiz. Vamos lá. Seguindo a ordem de operações, beleza. Então ele copiou 10 menos... Aqui ele fez a primeira parte, tá dentro do parênteses aqui, tá?
menos 3, seguiu copiando todo o resto bonitinho. Bonitinho, calma. Um dia eu perco essa cacuete, acho que seria isso, né? Acho que é o nome. E aqui raiz quadrada é 9, tá? Ele só fez essa conta dentro da raiz quadrada aqui. Como é que ele segue? De novo, copia o 10. Aqui ele executa a raiz quadrada não, a potência, né? Faz isso aqui antes de fazer vezes o 5. Mais 6 dividido por 3 mais 3. Então ele praticamente faz a mesma coisa que eu fiz, tá? E aí ele segue aqui. Então 10 menos 45. Aí agora ele vem para cá e faz essa divisão aqui, que é o que tem prioridade. 6 dividido por 3 dá 2. E o 3 aqui que era da raiz quadrada lá. E a gente vai ficar com 35 menos 35 mais 5. Então isso vai dar menos 30, que foi a mesma coisa que eu cheguei. Então eu não estou tão enferrujado assim na ordem das operações, tá? Da esquerda para a direita, tomando cuidado, nunca fazendo uma conta aqui no meio. Cara, como eu odeio isso daqui. Porque tu aperta um pouquinho aqui, eu só queria selecionar isso daqui, ó, tá? Só mostrar isso daqui. Aí qualquer coisinha que tu faz com o mouse, ele sobe lá pra cima, ó. Ó, daí agora ele não quer. Aí agora ele não faz, cara. Mas é um corno mesmo. O cara que programou isso daqui. Tá. 6 dividido por 3. Que era o que eu queria mostrar. Tu não vai fazer isso aqui. Ah, não, já vou deixar pronto. Então, tô aqui, tá. Não, faz isso, cara. Vai devagarinho. Mas beleza, chegamos em menos 30 também, que é o esperado. E provavelmente os exercícios aqui vão ser similares a isso, né? Ah, só tem um. Tá bom. Deve ter ser um pouquinho comprido. Vamos ver as dicas que ele dá aqui. Simplifique os parênteses e radicais. N radical, legal. Simplifique expoentes e radicais. Performe multiplicações e divisões da esquerda para a direita. Performe adição, faça, eu acho, né? Faça adição e subtração da esquerda para a direita. Então tá, é basicamente o que ele disse aqui nesses passos que a gente tem que seguir. O que ele tem de evitar erros? Beleza, então ele marcou aqui essa linha. Então o que ele está dizendo? Don't try to do. Não tente fazer muitos passos de uma vez só. Não tomar um atalho pode resultar em erros. Para cada passo, reescreva a expressão inteira, mudando apenas a operação. Evaluate bem está sendo feita, apenas um dos pedacinhos que tu vai fazer. Nossa, que tradução boa eu fiz, né? Mas é o máximo que eu posso. Tá vendo por que quando os caras vêm querer discutir sobre livros, eu sempre fugi disso, porque tu vê pessoas falando, não, mas o livro russo é muito bom. Tem tradução, nem que seja para o inglês? Não, não tem. Então, tu lê o livro russo ou tu ouviu um professor falando que o livro russo era muito bom? E, é, e aí sempre cai nessa. Por isso que eu no final quando eu tava antes, sei lá, os 3, 4 semestres antes de trancar o curso e abandonar, eu parei de conversar sobre essas coisas, sobre livros, porque o livro americano é melhor, ou porque o livro francês é muito bom. Porque eu não li, eu sabia que o cara que estava falando dele para mim também não tinha lido. Ele ouviu do professor dele, que ouviu de um tio, sei lá de quem, que tem um livro russo lá muito bom que não tem tradução. Então acho que o professor viu algumas contas por cima só, também não resolveu o livro. Então, então você tentou. Depois disso eu comecei a fugir, né, dessas discussões. E como tu vê, já o meu inglês já é péssimo, né? O cara já tem uma dificuldade, já dá uma engasgada feia aqui em pedacinhos. Tu imagina pegar um livro russo para olhar. Óbvio que tu vai dizer, sim, a matemática é uma linguagem universal, coisa que eu falei, né? Então tu vai me lembrar disso, né? Não, a matemática é universal, então tu pegar um livro russo, tu entenderia. Entenderia a conta aqui, tu olharia um pedaço da conta e falei, bom, beleza, eu sei que ele está somando, subtraindo, elevando ao quadrado, tirando uma raiz.
Mas qual o propósito disso? Sabe? A questão do enunciado. Se bem que hoje em dia a gente tem bons tradutores, né? Tem coisa que tu tira foto da página e ele traduz pra ti. Tá, é verdade, tem que esquecer. Hoje em dia a gente tem recursos muito melhores para poder se aprofundar em livros de outros países e tal. Por enquanto, vamos ficar só no inglês mesmo. Esquece os livros russos, esquece que muita gente elogia eles, dizendo que são livros difíceis. Não sei. Vamos ficar nesse simplesinho aqui e vamos seguir a vida. 26. Eu fui falar disso, me lembrei dos bons tempos da graduação. Quanta discussão vazia, cara. Não, porque o livro americano é melhor. Não, porque tem um francês lá que é muito bom. Pô, mas eu nunca resolvi esses livros, né? Então fica aquela discussão vazia, né? Só pra ter o que falar de vez em quando. No corredor antes da aula, né? Só pra isso. Tá, deixa eu ver aqui onde é que tá o sinal de dividir. 36 dividido por 2 ao quadrado. Lembra que escrever desse jeito aqui é a mesma. Isso aqui, ó, 36 dividido por 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que escrever 36 vezes 1 sobre 2 ao quadrado, né? A gente usaria o inverso aqui desse número e daí a gente poderia fazer uma multiplicação em vez de fazer a divisão. Mas a gente vai fazer do jeito que está aqui para não complicar muito a vida. Só que isso é vezes. Gostaria que ficasse um pouquinho mais no centro esse símbolo aqui. Mas tá, deixa quieto. Não dá para ter tudo na vida. Então é 2 ao quadrado vezes 3. Quer que simplifique isso? Opa, mas não é só isso. Tem mais coisas. Menos o quê? 18 menos 5. E vezes 2 mais 6, tá? Vezes 2 mais 6. Só isso? Só isso. Tá bom, 18 menos 5 vezes 2 mais 6, tá aí. Agora, a regra que a gente vai seguir, né? Vai seguir o passo a passo. É 36. A gente sempre começa da esquerda para a direita e vai devagarinho. Agora, dá prioridade para quê? Parênteses primeiro. Ah, mas daí vai ficar muito longo isso daí. Sim, essas primeiras vai ficar por que eu estou fazendo para te entender isso daqui, tá? Eu quando for resolver as continhas ali, eu vou fazer algumas coisas um pouco mais rápido. Por exemplo, aqui é 36 dividido por essa coisa. Eu já faria isso aqui. Eu sei que isso aqui tem prioridade. Eu faria isso aqui primeiro. Já deixaria aqui 36 dividido por 4 vezes 3. Tudo mais. Porque 2 ao quadrado é 4. Pô. Não vai mudar nada aqui eu botar um 4 aqui. Tá? Mas a gente vai fazer devagarinho. Vamos fazer devagarinho. Opa. É 22. 2 ao quadrado. Pô. Vezes 3 menos. Aqui eu já vou deixar fora de parênteses, né? Porque a gente vai resolver. Que é 18 menos 5. Que é 13. Vezes 2. Mais 6. Tá aí. Resolvi isso aqui primeiro. Primeiro passo. E vamos seguir, né? Pô. 36. Acho que eu copiei o sinal dividido. Copiei. Agora eu vou fazer isso daqui. Tá? Então, 2 elevado ao quadrado é 4. Vezes 3. Menos. Aqui é um sinal de menos. Tá vendo? Ou seja, eu vou fazer essa coisa primeiro. Depois a resposta disso daqui eu vou fazer vezes 3. Depois menos o que der aqui. Então dá para dar uma aceleradinha na coisa. Qual a aceleradinha que eu vou fazer? Já sabendo que aqui o sinal é um sinal de menos, ou seja,
A prioridade para mim fazer esse pedaço aqui vai ser menor do que eu resolver tudo isso aqui antes. Então, 13 vezes 2 dá 26, mais 6, tá? Eu não vou fazer tão rápido assim, só vou organizar umas coisinhas um pouco mais rápido. Então, fiz essa multiplicaçãozinha, bonitinha, deixei aí. Tu acabou de dizer que tinha que fazer o passo a passo. Mas a gente já tem um pouco de experiência, eu acho. Então a gente vai fazer devagar quando tem que fazer devagar. Também tem que ter essa noção. Tu olhar e falar assim, olha, eu não tenho esse é um caminho que eu tô pisando aí, mas não tenho muita certeza das coisas. Então tu vai mais devagarinho. Em outros locais tu vai acelera um pouco, né? Adianta alguns passos. Então 36 a gente tem que sempre seguir a lógica que é da esquerda para a direita. Então vai fazer isso aqui primeiro. 36 dividido por 4 é 36 por 4. Que jossa que vai dar isso aí. 4 vezes 9, lógico, né? Desculpa. Tá eu ainda pensando 4 vezes 9. Vezes 3 menos aqui a gente vai fazer essas duas coisas, tá? Porque não tem problema. O certo seria fazer todo o passo a passo, botar menos. E aqui o certo seria tá ainda o 13 vezes 2 pra gente vir fazendo tudo devagarinho. É o certo, né? É o certo. É o certo. Então, é o certo vai ser. Deixa passo a passo. Então, primeiro a gente fez isso, vezes 3 menos toda essa coisa aqui. Por enquanto, só copia e mantém. E agora? Sempre da esquerda para a direita. 3 vezes 9, 27. Menos 13 vezes 2 mais 6. Bom, prioridade não é fazer essa conta aqui, né? Prioridade é fazer isso daqui. 13 vezes 2. Então a gente vai fazer 27, que a multiplicação tem prioridade em cima dessa subtração aqui e dessa soma aqui. Então, menos 26, não é? Mais 6. Olha que loucura. Isso aqui vai dar o quê? 27 menos 26 dá 1, mais 6 dá 7. Então isso aqui é 1 mais 6, que é igual a 7. Tá. Aqui eu fiz todo o passo a passo, devagarinho, sempre da esquerda para a direita. Eu só passei coisas quando tinha um parênteses aqui no meio, que daí eu resolvi isso aqui primeiro, antes de fazer qualquer outra coisa aqui. Que é o que tu tem que fazer, né? Tem que dar prioridade para esses carinhas dentro do parênteses aí. Então agora a gente só tem que verificar se isso está correto, né? Porque fazer e dizer que está certo não é assim. Tá aí, 7, 26, 7. Lindo, lindo, maravilhoso. E essa página aí já foi embora. Vamos para a próxima agora. Aplique a ordem de operações. Essa é grande, hein? Essa é grande. Vamos lá. Módulo. Então a gente tem bastante coisa. Esse é o exemplo, né? Exemplo 9. Então, essa é grandão. E x9. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar a fração aqui, botar módulo. Não, vai dar muito trabalho. Vai dar mais trabalho do que eu fazer assim, ó. Módulo de quem? Menos 3 ao cubo. Menos 3 elevado ao cubo. Mais 5 ao quadrado menos 3. Tá bom. Mais 5 elevado ao quadrado. Opa, 4 não, 5. 5 ao quadrado. É menos 3 de novo? Não, menos 3. Menos 3, isso é módulo. Então a gente coloca aqui a barrinha. E tudo isso está sendo dividido por quem? Menos 15 dividido por... Putz,
Putz. Abre parênteses, para indicar que tá tudo dentro dos parênteses só. Menos 15, nossa. E aqui é o símbolo de dividido, bonitinho. Dividido por quem, cara? Menos 3 vezes 2, tá bom. Menos 3 vezes 2. Que milagre, cabeu aqui dentro. Olha só. Então, agora, como é que eu resolverei isso daqui? Considera essa parte de cima independente da parte de baixo. Tá? Considera desse jeito. Aí o que tu tem que fazer? Primeiro tu resolve isso daqui. Tu descobre quanto é que vai dar essa coisa da parte de cima da tua fração. Depois tu vem e descobre quanto é que vai dar o valor da parte que está embaixo da tua fração. E aí tu faz a conta, só divide um pelo outro. Então a gente vai fazer as coisas independentes. Então primeiro eu tenho isso daqui. Vou colocar aqui. E a gente tem que chegar na resposta. É módulo. Então isso aqui vai resultar no valor positivo. Ah, isso não interessa de nada. Não, é só para te lembrar. Tudo que está aqui dentro, pouco importa o que vai dar. Mas a resposta desse módulo aqui vai sair uma coisa positiva. Então vamos resolvendo, devagarinho, sem pressa. Primeiro, o que está dentro dos parênteses é o que a gente vai resolver. Então vou fazer o passo a passo, sem pressa. Porque eu sempre me esqueço que isso daqui não é para quem já entende de matemática. Eu não teria nem condição de estar resolvendo algo para quem já tem noção do conteúdo de matemática, né? É para quem não sabe nada. Então, vamos devagarinho. Olha lá. 5 ao quadrado menos 3. Obviamente que a gente resolveria isso daqui, né? 5 ao quadrado primeiro, porque tem prioridade. Então, primeiro tu teve que ir para dentro dos parênteses aqui para resolver essa coisa. Aí tu chegou aqui dentro, você deparou com tudo isso. Tudo isso aqui. O que tem que fazer primeiro? Olhar quem tem prioridade aqui. Tem um número sendo elevado ao quadrado, ele é prioridade de tu resolver. 5 ao quadrado, e acho que vou ter que deixar aqui dentro dos parênteses por enquanto. 5 ao quadrado é 25. Então 25 menos 3. Isso tudo está dentro do módulo, né? E agora? Agora a gente segue resolvendo a coisa. Prioridade seria você. Seria essa coisa aqui primeiro. Então, é o que a gente vai seguir fazendo. E esse menos 3 elevado ao cubo, deixa ele aí. Tu já poderia fazer? Já, mas deixa ele aí. Elevado ao cubo. Então, se é para fazer tudo bem mastigadinho, tem que ser assim. 25 menos 3 é... Deixa eu ver se eu não copiei o sinal errado. Não, é mais mesmo. 25 menos 3 é 22. Fecha o módulo aqui. E segue o baile. Agora tu tem que fazer isso aqui. Lembra, se o expoente aqui é par, vai resultar em algo positivo. Se é ímpar, sempre vai dar algo negativo. Aqui dentro, né? Então eu tenho o módulo de menos 3, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 9 é 27. Só que como é ímpar, é menos 27. Mais 22. Ah, vai dar um valor negativo. Pouco importa. Isso aqui vai ser algo positivo. Tá. De novo, vou abrir o módulo aqui. Menos 27 mais 22 dá menos 5. Mas como é um módulo desse número, então é 5. Tá aí. Então a parte de cima da nossa fração é 5, o valor dela é 5, tá? E agora a gente tem que resolver a parte de baixo aqui, tentar descobrir o que isso aqui vai dar. Então, olha só, essa daqui é interessante. Eu só até vou ver se eu copiei certinho. É menos 15 dividido por menos 3 vezes 2. Sempre começa da
Tá, aqui eu posso tirar o parênteses aqui porque eu só coloquei aqui, né, pra gente saber que é tudo isso que tá dividindo essa parte de cima aqui. Então, tira fora aqui. Olha só. Tu sempre vai olhar da esquerda para a direita. Tu vai olhar tudo, né? E se tu enxergar um parênteses com alguma coisa dentro, tu vai resolver aquilo primeiro. Depois se tiver alguma coisa elevada ao quadrado, uma raiz, qualquer coisa, tu vai tentar resolver isso antes. Agora, olha aqui. É menos 15 dividido por menos 3. Então, isso aqui tem prioridade. Bonitinho, é a primeira coisa que tu vai fazer. Lembra quando a gente tinha sinal de menos, quando a gente está fazendo uma divisão, lembra da regrinha. Se tem o mesmo sinal, a resposta vai ser positiva. Vai ser um valor positivo. Então a gente já sabe que vai ser um valor positivo e 15 dividido por 3 é 5. Então copia aqui. Mas é 5 vezes esse 2 aí. É 5, vou botar vezes o 2. E isso é 10. Tá? Eu executei o primeiro passo aqui. Deu 5. Copiei o 2. E agora só estou apresentando a resposta. 10. Então o que vai ficar a nossa fração no final? Vai ficar 5. Eu não vou copiar tudo isso. Tem que copiar tudo isso para botar um sinal de igual. Só para indicar que Ctrl V igual a 5 meio. 5 sobre 10, que é 1 meio, tá? 1 dividido por 2. Então isso aí tudo é igual a 1 meio. Já simplifiquei, né? A parte de cima é 5, a parte de baixo deu 10. Então 5 dividido por 10 dá 1 meio. Tá aí. Bonitinho. Vamos lá verificar. Olha aí, ele fez o nosso passo a passo. Vamos ver o que ele diz. Simplifique o numerador e o denominador separadamente. Exatamente o que eu falei. Numerador, simplifique primeiros parênteses. Denominador, performe a divisão e a multiplicação da esquerda para a direita. Numerador, simplifique parênteses, denominador, multiplique. Legal, tá? Aqui ele só está mostrando as coisas que ele fez. Que foi praticamente o passo a passo que a gente fez também, né? Só que não tão bonitinho porque eu não tenho um caderno aqui para fazer as coisas. Eu não olhei a resposta, né? Eu só passei reto, tá? Mas é aqui, ó. É 1 meio, tá bom? A gente tem uma questão para fazer, também nesse estilo. Que de novo não tem problema nenhum. Essa daqui inclusive é bem mais simples. Quando ele pede para simplificar a expressão. 27. Vou colocar menos o módulo de alguma coisa. Menos alguma coisa. E que alguma coisa é essa? 5 menos 7. Então 5 menos 7. Mais 11. Aqui eu vou ter que colocar parênteses só para ficar bem explícito, né, a nossa fração aqui. Infelizmente. E aqui é menos 1 menos 2 ao quadrado. Tá, então já tá. Pelo menos já o parênteses já fazia sentido. Menos 2 elevado ao quadrado. Tá aí. Bom, faz separado, né? Não tem muito o que tu pensar. Primeiro essa parte. Então, primeira coisa é menos mais 11, exato. E aqui menos 1, menos 2 elevado ao quadrado. Beleza. Tá. Primeira coisa que tu vai resolver é dentro desse módulo aqui. Então, copia o sinal de menos. Ele continua aí no lugar dele. E aqui 5 menos 7 é menos 2. Mais 11. Tá? O que isso aqui vai devolver para nós? Parte positiva, então mais 2. Né? Mais 2 com esse sinal de menos, menos 2. Mais 11. Então a parte de cima da nossa fração
é 9, né? Menos 2 mais 11, 9. E a parte de baixo? Bom, de baixo é isso daqui. Então a gente vai fazer tranquilamente. Primeiro faz o que está dentro do parênteses, depois faz executa essa coisa aqui, né? Essa potência. Então, menos 2 menos 1 dá menos 3. Então, tem menos 3 elevado ao quadrado, que dá 9. Porque 3 vezes 3 é 9, né? Então, é só isso. Então, 9 dividido 9 na parte de cima da nossa fração, 9 na parte de baixo, vai dar 1, né? Simples assim. Isso aí era bem mais tranquilinha de fazer. Vê que assim, se a gente para olhar, esse livro aqui ele não é tão difícil, né? As questões, pelo menos a impressão que eu tô tendo até agora é que os exemplos são bons, assim, não são nem tão difíceis, nem tão simplesinhos, não são pequenininhos, tem A, B, C e D, né? Em boa parte dos exemplos, quando não tem, é uma conta um pouco maior para caber aqui nesse espaço. Os caras já fazem assim. E os exemplos aqui, as questões que a gente teve que fazer, essas pequenas, também não é aquela coisa mais difícil do mundo, é bem agradável de ir resolvendo, né? E de novo, para quem não tem muito tempo para fazer tudo, só faz as questões ímpares, cara. Deixa as pares quietas e só faz as coisas ímpares. Até porque é as únicas que tem gabarito, né? Então já te poupa um tempo. Aplicando a ordem de operações. Para evaluar a expressão menos 3 ao cubo mais essa coisa. Em uma calculadora gráfica, usa os parênteses, tá? Então ele está ensinando a usar a calculadora. Que é outro ponto muito positivo para esse livro aqui. Porque eu lembro que os livros que eu fiz de ensino médio, assim, ali, de vez em quando eles citam que existe a tal da calculadora e que tu pode usar ela. Não, porque o livro de ensino médio é muito focado para vestibular. E esse é um problema. Eu vejo como sendo um problema. Tu tá sendo ensinado a resolver questões de vestibular. Não necessariamente tá aprendendo alguma coisa, tá só sendo treinado para passar no vestibular. E esse é o grande problema desses livros, tá? Não tem questões que nem aqui, que a gente não viu nada, né? Não, só resolve a questão, cara. É do ITA? Não, não é do ITA, não tem ITA nenhum aqui. É só uma questão para resolver. Então, então isso é legal, tá? Evaluating expressions. Aí a palavrinha bonita, hein? A ordem de operações é seguida avaliando uma expressão algébrica, uma forma geométrica para a lista de fórmulas. Veja texto, Importante notar que algumas fórmulas geométricas usam letras gregas do tipo π e algumas fórmulas usam variáveis subscriptions. A subscript is a number or letter right to the right of the sligit. Yeah. Tá bom, o inglês tá em dia. Aqui a resposta é 1, me esqueci de olhar o gabarito aquela hora que a gente... Fiquei olhando pra página aqui, a gente resolveu e achou que era 9 sobre 9, né? A resposta disso daqui. Então é 1. O que a gente tem agora? A variável subscript são usadas em variáveis para representar diferentes quantidades. Por exemplo, a área de um trapezoide é dada por A igual a 1 meio de B1 mais B2 vezes H. Os valores de B1 e B2, leia B sub 1 e B sub 2. Tá falando da letrinha pequena aqui embaixo, ó.
Tá, representam dois diferentes bases do trapezoide, tá, figura. Foi ilustrado no exemplo 10. Beleza, B2, B1. E a gente tem a nossa fórmula aqui pra gente calcular a área dele. Tá bom, legal. Evaluating expressão. Vamos lá. Homeowner, nossa, in North Carolina wants to buy. Ah, tá, deve ser um fazendeiro. Eu lembrei essa palavra meio similar com Skyrim. O cara tem a fazendinha lá e daí pede pra contratar os carinhas pra trabalhar na fazenda. Aí tu mora no interior e tu não sabe. Não, cara, aqui a gente chama as pessoas pelo nome. Ele vai trabalhar na lavoura, mas não tem muito. Não fala o fazendeiro, nem nada do tipo. Né? É só o tio, o padrinho, qualquer coisa assim. Só a gente trata mais pelo nome da pessoa do que pelo ofício que ela exerce. Então, tá aí a minha dificuldade de gravar essas coisas. Mas deve ser isso, o cara que trabalha lá no campo, é isso aí. Tu vai. Propriedade, tá? Film for trapezoid shaped. Tá, então a propriedade tem esse desenho aqui, né? The film will adhere to shattered glass in the event that the glass. Não é isso. Ah, tá. North Carolina wants to buy a protective film for a trapezoid chapa. A janela, tá. Window, tá. Home. Mas eu tenho certeza que trabalha. Não sei, cara. Owner. Home owner. North Carolina. Enfim. O filme. Adere, vidro. Tá, ele vai querer saber a área, não vai? O vidro quebrou durante a tempestade. Encontre a área da janela. Whose dimension are given in. Esse whose aqui tá me incomodando, cara. Eu não fui olhar o que é. Vamos copiar uma frase inteira para ter o contexto dessa jossa aí. Por quê? Porque aqui agora a gente vai fazer isso. A gente vai. Não é tradutor, porra. Tradutor. Ai, vamos devagarinho e sem pressa. Fim de der encontre. Fim de área. Encontre a área of the window. Filho de um apagou. Contrário, janela. Whose. Porcaria. Whose. Cujo. Dimensions. Cujas dimensões são dadas, né? Que seria o are given. São fornecidas. Tá. Cuja, mas se eu deixar só essa palavra, whose, o que ele me traduz? Cuja. Tá bom. Então quem sou eu para discutir? Tá bom, aprendemos uma palavra nova. Tá. Então eu tenho as dimensões aqui e ele quer que eu calcule a área. Bom, ele já me deu a equaçãozinha bonitinha aqui, não deu? É um meio. Bom, coisa simples, coisa tranquila.
Tá, primeira vez que os gatos começam a incomodar também. Então tá bom. Área 1/2. Exemplo 10, né? X10. Qual é que é a equaçãozinha? Vamos lá. Área igual a 1/2 de B1 mais B2 vezes H. Seria melhor eu escrever assim. Eu posso fazer isso aqui. Ficaria correto. B1 mais B2. Aí por que não coloca o número pequenininho embaixo? Deixa assim, dá pra entender. Vezes H. Então é 1/2 de B1 mais B2 vezes H, tá? Isso aqui é a parte de cima da minha fração e tá tudo sendo dividido por 2. Mas aqui dá pra entender. Creio eu. Então a gente já tem os dados, né? Vamos só fazer a conta. Isso aqui eu vou deixar vezes o H aqui e vou dividir por 2, tá? Só para assumir com essa primeira parte. Então é B1 mais B2. Vamos ver quanto é que é o meu B1 e meu B2. B1 é 4, então 4 mais 2,5 vezes 5. Tá bom, então aqui eu não vou tomar todo o cuidado que a gente tomou para resolver as questões de cima aqui, ó, fazendo passo a passo, porque, bom, já deu, né? Agora a gente já tem que começar a fazer as coisas um pouco mais rápido, senão eu nunca vou terminar esse livro aqui. A gente, quando precisar, nas expressão maior ali, eu tomo mais cuidado, mas nessas pequenininhas aqui a gente vai fazendo assim. Então, o que a gente tem aqui? 6,5. 6. Eu falo isso e vou ter que acabar fazendo passo a passo. Vezes 5 dividido por 2. Que engraçado, né? Então, o que eu vou ter aqui? 5 vezes 6,5. 5 vezes 6 dá 30. E 5 vezes 0,5 dá 2,5. Dá 32,5. Tá, minha área aqui. 32,5 dividido por 2. Que é 15 dá 30, 16 daria 32, então 16,05 dividido por 16,25. Acho que é isso. Área igual a 16. Desculpa se eu errar, pô. Eu tô tentando fazer olhando pra cá. E FT. FT eu não sei o que significa. Foi mal aí. Como é que ele vai colocar a resposta? 16,25 FT ao quadrado. Sei que aqui quando a gente não tem uma área dada, a gente coloca unidade de área, né? Seria UA. Mas ali ele bota FT ao quadrado. Mas não assim. E também não desse jeito. Assim. 16,25. Tem. O que ele dá de dica aqui? Substitua B1, B2 e H. É essa dificuldade que muita gente tem de olhar para isso daqui e ir ali no problema e falar, bom, ele disse quanto que vale o B1, quanto que vale o B2, quanto que vale o H. Agora eu posso trocar esse B1 pelo valor que ele me deu lá. As pessoas têm dificuldade com isso. E não tem problema, é só questão de costume. Começar a fazer isso com mais naturalidade. Então, se você tem dificuldade com isso, acho que a gente vai fazer um monte de exercícios. Ali eu recomendo que tu tente fazer antes de eu fazer, sabe? Pode ser que te ajude. Tá? E olha só, a gente já tem uma questãozinha para fazer aqui.
Terminamos essa? Terminamos. Então, vamos fazer essa questão. 28. Já é a oportunidade de você pausar o vídeo, tentar resolver ela. Que agora, que agora eu também vou tentar fazer. E aí a gente confere se bateu as respostas. Deixa eu colocar o parênteses aqui. Porque não adianta ficar assistindo eu falar que não vai te ajudar em porcaria nenhuma. Eu já disse isso 200 vezes e acho que vou ter que repetir mais 200 vezes, porque o único conselho decente que eu consigo dar é esse. Faça, escreva, erre, risque e escreva de novo. A vida é assim. Vamos lá. Use a fórmula dada no exemplo 10 da área do trapezoide. Tá. E calcule, né? E encontre, isso aí. Encontre a área do trapezoide. Bom, a fórmula dada é A igual. E aqui eu já vou colocar tudo dividido por 2 desse jeito. Então seria base maior, base menor, vezes H dividido por 2. Então, base B1 é 12, B2 é 5. Então 12 mais 5 vezes 10, que é a altura, se eu não me engano. Tá? Vezes 10 aqui, dividido por 2. Tá, vamos lá, né? Primeira coisa, a gente faz o que tá dentro do parênteses primeiro, de qualquer jeito, né? Mesmo tu querendo acelerar isso, tu vai ter que fazer. Então 12 mais 5 é 17. E aqui eu vou fazer essa divisão aqui. Tá? Então vai ser 10 dividido por 2 dá 5. E é isso, 17 vezes 5. A área vai ser o quê? 5 vezes 10 dá 50. E 5 vezes 7 dá 35. Então 85. Mais 85 o que? FT? IN. IN que eu não sei o que é o IN. Mas tá aí. IN ao quadrado. Vamos ver? A área é 85 IN ao quadrado. O que ele tem de dica para nós? Should not be confused with superscripts are writing above. Acho que above é acima, né? Eu acho que é acima. Tá, ele tá dizendo que ó, esses númerozinhos pequenos que são escritos aqui, ó, por exemplo, embaixo, ó, pra te não confundir com os pequenininhos que são escritos na parte de cima, né? Que a gente teria B elevado ao quadrado, por exemplo, se fosse um 2 aqui em cima do B e tal. Tá, a gente não vai confundir, a gente vai ter que fazer muita coisa olhando pra isso. E tá aqui, ó, mostrando a diferença. Legal. Fica meio difícil de confundir, né? Mas vai saber, cada um. O que a gente tem? Seção 1.2. Exercícios para praticar. Eu só vou dar uma olhada se é muita coisa. Se não for, eu faço agora. Senão vai ficar um vídeo com 2 horas, né, cara? Fica muita... é pouca coisa, olha só. Praticazinha leve, hein? Não, leve. Nossa, tranquilinho de fazer. Simplificando expressões, reconhecendo termos, fatores em coeficientes. Assim, 100 e poucos exercícios. Deixa eu ver aqui, acho que vai até as figuras, né? 114 questões, eu acho que isso aqui vai ficar para 2 vídeos. Mas a gente vai fazer tudo. Porque tem muita coisa interessante aqui, ó. Interessante para quem? Para falar bem a verdade, interessante para mim. Porque eu tô gravando esses vídeos, eu coloco no YouTube, mas ao mesmo tempo eu tô revendo conceitos que eu há muito tempo eu não via. E tô praticando, tô tentando explicar para ninguém, né? Pra tela do computador. Então, eu tô tendo um ganho muito bom fazendo isso, em termos de experiência. Porque eu lembro que as primeiras vezes que alguém veio me pedir ajuda, nossa, foi péssimo, eu não conseguia falar direito. Sabe, eu até sabia mais ou menos o que a pessoa precisava de ajuda, mas eu não conseguia colocar em palavras. Não que eu fosse tímido, entende? É que eu nunca tinha dito aquelas coisas em voz alta, nunca tinha
falado sobre a resolução de uma equação, nem nada. E aí quando a pessoa me pergunta, meio que não sai, sabe? Não saía uma explicação decente. Então, com toda essa prática aqui, eu tô tendo um ganho muito bom nessa relação. E nessa relação é. Tá, o meu português é péssimo, o inglês é pior ainda. Acho que todo mundo aqui já percebeu isso. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu olhei com as questões ali e tô vendo que não vamos deixar para próximo vídeo. Já começo a resolver, a gente faz umas 50, depois se der tempo, outro vídeo eu faço o resto. Então, até mais, a gente se encontra por aí em qualquer canto do mundo.